para o seu trabalho, nós temos 3 teses, 3 dissertações. Profa, o que tem de igual nesses 3 trabalhos? Quando eu falo igual, é comum. Desculpa, a palavra igual está errada. Profa, o que tem comum nesses trabalhos? Aluno surdo e matemática. No entanto, esse primeiro autor aqui, ele vai partir de que contexto da matemática? Ele vai tratar do ensino de divisão. Para isso, ele vai usar a sequência didática e o público-alvo dele é o aluno surdo. Então, você precisa primeiro ler esses trabalhos. Profa, o que eu tenho que ler nesse trabalho? Tudo o que ele fala sobre o aluno surdo e tudo o que ele fala sobre a abordagem que ele fez. Profa, olhando para o título aqui, qual é a abordagem? Ele usou para ensinar matemática para o aluno surdo aqui, ó, vamos olhar no título. Para ensinar divisão para o aluno surdo, ele usou a sequência didática. A sequência didática, ela é uma abordagem e o seu trabalho fala sobre a abordagem. A sequência didática, ela pode ser chamada de abordagem, ela pode ser chamada de proposta didática, ela pode ser chamada de método, ela pode ser chamada de técnica, estratégia de ensino, vai depender do autor, certo? O que você tem que ler no trabalho de Souza aqui é o quê? É tudo que ela colocou sobre o aluno surdo, é tudo que ela colocou sobre sequência didática, profa, e sobre matemática. Um artigo não tem tempo suficiente para falar sobre a matemática, porque você tem 3 tópicos de matemática diferentes nos 3 trabalhos. Então você vai, profa, e eu vou focar no quê? Você vai focar na abordagem, que é o modo que o professor de matemática aqui nessa dissertação está dizendo para nós que ele usou para ensinar divisão para o aluno surdo. Então vamos aqui. Tendo dito isto, vamos ver aqui o sumário. Veja aqui o sumário. Ele fez uma discussão sobre o aluno surdo, que você também vai fazer. Você vai também falar um pouco de educação inclusiva e o estudante surdo. Olha aqui, e o processo de ensino e aprendizagem da matemática para o aluno surdo. Você também vai trabalhar nessa perspectiva lá nas sessões teóricas do seu trabalho. Aí aqui, ele fala sobre matemática, porque é uma dissertação de matemática, tem que ter matemática mesmo. Você no seu trabalho, você vai fazer algumas considerações sobre divisão, vai ter que fazer sobre todos os assuntos que tem nos trabalhos dos seus autores, você vai falar, mas não se preocupe não, isso aí a gente vai construir. Só estou agora, sequência didática, você vai ter que falar um pouquinho. Por quê? Porque o título do seu trabalho é Abordagens do ensino de matemática para o aluno surdo, certo? Então, o que você quer chamar a atenção é que é possível ensinar matemática a partir de abordagens diferenciadas, abordagens que hoje, no nosso contexto científico, comumente a gente chama de metodologias ativas, porque há toda uma trajetória na sociedade acadêmica de que é preciso sair do quadro do giz, do que nem mais giz, né? É preciso sair do quadro branco com pincel para metodologias ativas, que a gente está chamando, o seu trabalho está chamando de abordagens. Bom, então você vai ter que
que lê, bem como as considerações finais. Nas considerações finais, os autores, geralmente, eles são orientados para colocar os resultados de um modo mais amplo sobre o trabalho. Então, aqui é o seu primeiro. Esse outro aqui, ó, o raciocínio de igual forma é o mesmo. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Você também vai trabalhar na mesma perspectiva. Tem uma sessão para você falar sobre o aluno surdo, certo? No caso aqui, já que é o jogo de xadrez, dentro da nossa comunidade científica, os jogos, eles estão dentro da ludicidade. Por isso que aqui o autor começa a falar do lúdico. Depois ele fala sobre o jogo de xadrez. Aí ele vem aqui, ó, perceba que mesmo ele dizendo que trabalhou o raciocínio lógico, ele infelizmente não abriu aqui uma sessão para discutir o raciocínio lógico. Tá vendo? Ele está dizendo aqui que trabalhou o raciocínio lógico matemático no jogo de xadrez. E na sessão teórica você não encontra. Tá bom? Isso aqui é o orientador que deixa passar, mas a gente, por que, prof? Porque é um mestrado. Tá bom? Então ele não tem. E você vai fazer essa observação no seu trabalho. Quando você for analisar esse trabalho. Profa, que é a minha abordagem aqui? É o jogo de xadrez. Você vai ter que se apropriar dessa abordagem aqui, o jogo de xadrez. Aí você vai ter que dizer lá, mas se preocupe não, nos resultados e discussões. E, bom, é isso aqui. E aqui não tem matemática para você fazer uma discussão. Você só vai dizer que, apesar de o autor ter colocado que ia trabalhar raciocínio lógico, isso eu estou dizendo aqui, pode até ser que lá no meio do trabalho ele tenha feito. Porque eu também não li o trabalho. E vamos ver esse outro. Esse está dizendo aqui, ó. O ensino de matemática é uma abordagem do MDC com alunos surdos. Ele fez igual a você, ó. Ele colocou a abordagem, mas ele não disse que a abordagem foi diferente dos outros que fecharam a abordagem em sequência didática e o jogo de xadrez. Esse aqui não diz qual é a abordagem. Vamos ver aqui no sumário. Olha aqui no sumário o que ele fez. Primeiro ele começou falando sobre a educação de surdos, todos os três. Ó, o que eu quero chamar a atenção? Que o aluno surdo no seu trabalho é uma categoria de análise. Como assim, profa? Lá nos resultados e discussões, você já vai, ó, já coloque aí nos critérios dos seus estudos, observar como foi que cada autor, esses seus três autores, como foi que eles trataram o aluno surdo. Profa, seja mais específica. Perceba nos três trabalhos o que eles falam de maneira igual, comum ou similar. Tipo assim, profa, dá outro exemplo. Ok. Aí você vai dizer, o aluno surdo para Souza 2019 é isso, isso, isso. O aluno surdo para o fulaninho 2021 é isso, isso, isso. O aluno surdo para o outro lá 2019 é isso, isso, isso. Então, o sucesso para isso aqui é você
ler os 3 trabalhos e ver o que eles falam de forma comum, similar e parecido. Também o que um fala e o outro não falou. O que um falou e o outro disse de forma contrária. Tudo isso você observa porque é importantíssimo para quando você for analisar o que o trabalho, como os trabalhos dos autores, eles detectaram ou eles conceberam sobre o aluno surdo. Entendeu? Muito bem. Tudo bem. Aí o que acontece? Prossigamos. Isso é importantíssimo. Profa, qual é aqui desse trabalho a abordagem que ele utilizou? Bom, vamos ver aqui. Ele não diz aqui qual foi a abordagem, mas vamos ver bem aqui na página 39. Cadê na página 39? Na página 39 aqui, vamos ver o percurso metodológico. A gente quer ver qual foi a abordagem que ele utilizou para ensinar matemática para o aluno surdo, porque ele não abriu um campo para fazer essa discussão. Aqui, ele está colocando como abordagem, embora não tenha dito, está colocando como abordagem aulas ministradas. Bom, aí você vai se apropriar disso aqui. Veja o que ele está mostrando só. Olha aqui as abordagens. Ele utilizou material dourado na aula 1. Profa, material dourado é uma abordagem? Sim. Na aula 2, ele utilizou o que? O ábaco. Profa, o ábaco é uma abordagem? Sim. Na aula 3, ele usou o que? Tabuada de Pitágoras. Profa, o que é a tabuada de Pitágoras? É um material concreto e manipulável. Na aula 4, ele utilizou o que, profa? Ele utilizou o vídeo do YouTube. Profa, o vídeo do YouTube é uma abordagem? Sim. Na aula 5, ele usou novamente a tabuada de Pitágoras. Por quê? Porque a tabuada de Pitágoras é um recurso concreto e é uma abordagem. Na aula 6, profa, ele utilizou o quê? Ele utilizou o método algoritmo de Euclides. Profa, o método algoritmo de Euclides é uma abordagem? Sim. Profa, bom, então tudo isso que eu acabei de dizer para você são abordagens de ensino. Mesmo que ele não tenha colocado lá no referencial teórico, mas ele colocou aqui no método. Certo? Então perceba, já lhe dei as atividades aí para as aulas, ou não para as aulas, mas para os seus estudos. Então vamos aqui ver como foi que você construiu a introdução. Eu vou só fazer um repeteco repeteco é uma palavra feia. Eu vou só menina, eu vou repetir aqui as considerações sobre o que é uma introdução. A introdução é a apresentação do seu trabalho. Você não vai aprofundar, mas você precisa dizer a que veio. E o que é a que veio? Falar sobre os elementos da sua pesquisa. Profa, quais são os elementos da minha pesquisa? Matemática, o aluno surdo e as abordagens. Entenda-se aqui abordagens como estratégias de ensino, métodos de ensino, enfim.
a forma prática de se ensinar a matemática, quando se sai da teoria e se aplica à prática. Qual é o segredo para se fazer uma apresentação na introdução? É partir do contexto maior para o menor. Não estamos fazendo juízo de valor, mas dizendo o seguinte: quem está dentro de quem? Pode ser grosseiro, mas a ideia é o quê? Se eu for falar do ensino de matemática, primeiro eu tenho que situar a matemática dentro do campo maior do conhecimento, certo? Então a matemática, ela é uma área do conhecimento humano. Então eu começo falando da matemática dentro de um contexto macro, do contexto maior, que é o conhecimento humano. Depois que eu coloco a matemática dentro do contexto maior, eu agora estou pronta para colocar a matemática dentro do contexto escolar. Como que eu coloco a matemática dentro do contexto escolar? Na nossa sociedade, é através do currículo. Profa, e quem é que compreende o currículo na nossa educação escolarizada? É a BNCC. Hoje é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Quando eu estabeleço isso, o próximo passo é eu dizer como a matemática está dentro da BNCC. Depois que eu digo como a matemática está dentro da BNCC, aí, no seu caso aqui, como você não traz os assuntos de matemática no título, você vai se referir à matemática, os aspectos do ensinar e aprender matemática. Profa, depois disso, quem é o próximo? É falar do aluno surdo. Como que eu começo falando do aluno surdo? Primeiro eu tenho que colocar o aluno surdo dentro de quê? Da educação especial. Profa, mas eu coloco a educação especial dentro de quem? Quem é o contexto maior? É a Constituição Federal de 1988. Ela, no artigo 205, é que diz que a educação é um direito do sujeito brasileiro, seja ele nato, naturalizado ou estrangeiro. É ela também que fala sobre a educação especial. Então você começa falando da educação especial dentro da Constituição. Profa, depois que eu falo da educação especial dentro da Constituição, quem é o próximo? A Lei 9.394/96, lá a partir dos artigos 58, que trata da educação especial. Lá, aí você vai colocar, profa, mas eu ainda não sei como vou colocar o aluno surdo. Lá na 9.394/96, ela fala sobre a clientela da educação especial, que é quem? Vamos lá. São os alunos deficientes, alunos com transtorno global ou específico do desenvolvimento e alunos com altas habilidades e superdotação. Profa, o aluno surdo está dentro de que categoria? Da categoria do aluno com deficiência. Pronto, chegou bem aí, você coloca o aluno surdo. Professora, preciso falar um pouco mais sobre surdez, precisa. Aí agora você já pode, você tem que ter um autor que tem uma definição do que é a surdez. Profa, eu não tenho esse autor, mas você pode buscar essa resposta aonde? Numa lei que fala do aluno surdo, no atendimento ao aluno deficiente. Aí você vai atrás da lei. Salvo não me engano, ela é de 2015, que agora eu também não tenho que saber de tudo isso, né? É só colocar aí no Google. Aí você fala... Pronto. Só tô lhe dizendo aqui aonde você vai colocar, beleza. Observe que é um passo a passo. Depois você não vai aprofundar, por quê? Porque você tem sessões teóricas para tratar disso. Bom,
Apresentou o aluno surdo, agora é o momento de falar das abordagens, certo? Profa, como é que eu começo a falar de abordagens? Primeiro, as abordagens elas estão dentro do campo chamado didática. É preciso primeiro falar sobre didática. Ensino e aprendizagem são sub-áreas da didática. Então eu vou lhe indicar quem? Eu vou lhe indicar Libânio, ele é um autor. Prof, o trabalho dele é de 1994, é verdade, mas ele é teórico. Daqui a 1000 anos ele vai continuar sendo citado, entendeu? Eu não posso usar de 1994, é um trabalho, é um produto de um trabalho que foi feito, mas o teórico eu posso usar a qualquer tempo, desde que eu tenha o registro dele, certo? Dentro do que a gente chama da comunidade científica, que é o registro, certo? Aí você fala, quando você fizer isso, aí você vai para onde? Você vai falar das abordagens ativas. Por quê? Porque você precisa contemplar lá os seus trabalhos. Ó, o xadrez, vamos lá, a sequência didática, o material dourado e manipulável, concreto e manipulável, tudo isso está dentro do que a gente chama de metodologias ativas. Então, você bem em abordagens, você vai falar da importância dessas metodologias ativas, porque elas atendem às especificidades dos alunos surdos, tá bom? Porque com o aluno surdo a gente não vai ter sucesso ensinando matemática utilizando o que comumente a gente chama de metodologias convencionais, que é o professor falando, que é o professor ao quadro, mas o aluno surdo ele precisa de uma abordagem, de uma metodologia. Eu até tiraria a abordagem do ensino de matemática e colocaria metodologias do ensino de matemática, ou metodologia, ou enfim. Mas enfim, a explicação é essa. Então vamos ver aqui o que foi que você fez. Então aqui, vamos ver, após a gente ter escolhido o material, se a gente modifica alguma coisa. Como o ensino de matemática vem sendo abordado para o aluno surdo? A gente poderia dizer assim, ó, como ensinar matemática para o aluno surdo. Vai, tudo foi tudo. Como ensinar matemática para o aluno surdo? Beleza. Que é isso que você quer ver. No final você vai dizer assim, ó, o aluno surdo a gente pode ensinar matemática a ele usando o jogo de xadrez, a gente pode usar o material concreto e manipulativo, a gente pode trabalhar a sequência didática. Ao final, são aqueles trabalhos seus que nós acabamos de escolher que vão responder essa pergunta. Graças a Deus é simples assim, não é complicado. Aí o seu objetivo geral, ó, analisar abordagens do ensino de matemática para o aluno surdo, ok. Profa, quais são as abordagens que eu vou analisar? De novo, material concreto e manipulativo, o jogo de xadrez e as sequências didáticas, que são as abordagens que os autores que nós escolhemos para você utilizaram. Esse é o objetivo geral. Para alcançar esse objetivo geral, é preciso fazer um passo a passo, que são os objetivos específicos. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Contextualizar o ensino e a aprendizagem matemáticas. Pode até ser assim, contextualizar o ensino e as aprendizagens matemáticas. Prof, aqui você vai fazer o quê? Aqui você vai falar da matemática.
como não tem lá no título um assunto específico, qual que vai ser a sua discussão? Você vai primeiro discutir a área do conhecimento chamado matemática, e é muito simples. Você vai tratar dela dentro da BNCC. Pode também falar dela nos PCNs, e depois você vai falar o que é o ensino e aprendizagem dentro da matemática. De novo, quando for falar sobre isso, primeiro você vai falar do ensino e da aprendizagem de uma forma geral. Por quê, profa? Porque primeiro nasceu o ensino e a aprendizagem. Depois é que nós fomos departamentalizando para as áreas específicas do conhecimento. Também está muito vamos dizer assim, didático para falar aí. Não tem muito, você não vai ter que ficar explicando os conteúdos da matemática, não. E por último, que não é por último, é penúltimo, caracterizar o aluno surdo no ambiente escolar. Aí você vai aprofundar um pouco mais do que você falou lá na introdução. Vai falar da história, da educação do surdo, vai falar dos direitos, vai falar de leis, e sempre naquele princípio, sempre pensando qual é o contexto maior para o menor, até chegar para falar no aluno surdo lá no âmbito escolar. E aqui é avaliar essa abordagem do ensino de matemática para alunos surdos em trabalhos bibliográficos. Esse terceiro objetivo, ele vai abrir a sua metodologia, os resultados e discussões. Isso aí é para depois, no segundo momento. Então vamos ver o que você colocou aqui. Bom, tudo isso que eu disse foi para rememorar o seu trabalho, ou a proposta que você deve seguir para cumprir as etapas do seu trabalho. Vamos ver aqui. Qual é o meu pedido aqui no seu trabalho? É que toda fala, mesmo que você leia e escreva com suas palavras, essa fala não é sua. Então tem que citar de onde você tirou. Qual é a outra preocupação? É que você, quando for ler o texto, você saiba identificar quando o autor fala de cunho próprio e quando o autor ele está citando outros autores. Profa, por que isso é importante? Vou dizer por quê. Vamos aqui, ó. Quando o autor faz esse recuo de 4 centímetros, tamanho 10 ou 11, espaçamento simples, ele está fazendo uma citação direta longa. O autor aqui, ele leu esse documento. Ele leu. A Maria Ediele não leu. Então a Ediele não pode citar desse jeito aqui. Porque se ela citar desse jeito, é plágio. E plágio é crime. E também desonestidade intelectual. Para a Ediele citar dessa forma aqui, a Ediele tem que fazer igual o autor do trabalho fez. Tem que ler direto na fonte. Porque se a Ediele quiser fazer essa citação, ela tem que usar um artifício que a ABNT traz, chamada de APUD, que é citação da citação. E na comunidade científica, na nossa comunidade científica, utilizar o APUD é sinônimo de escrita pobre. E a banca avaliadora tem mania, e uma mania correta, de diminuir o valor do trabalho da gente. Profa, é muito importante essa fala que essa autora falou. Você vai aonde? Nas referências. Procure nas referências
colocadas pelo autor, porque ele, se não tiver cometido desonestidade intelectual, ele coloca aqui, ó, quem foi o pessoal que ele utilizou. Ó, alguns já tem até o link. Aí você vai, ó. Olha como é interessante esse trabalho aqui para você ler. Porque os surdos precisam enxergar a matemática. Olha que coisa linda. E está disponível, ó. Então, vale muito vir aqui para você usar e falar em primeira pessoa. Tudo bem. O autor, digamos bem aqui, vamos lá no referencial teórico. Quando o autor coloca assim, ó, em Fran 2005, página 156, você também não vai utilizar, porque ele foi que leu, você não. Mas olha aqui, ó. Olha essa fala. A abordagem histórica, como em qualquer conteúdo matemático, é necessária para que se possa entender as origens, percalços, os dilemas e avanços que originaram as descobertas e validaram os resultados que o tornam interessante. Além disso, entender o contexto histórico traz um olhar para a matemática de que nada é pronto e acabado, que está sempre em constantes mudanças. Olhe, se esse autor aqui, desse texto, não tiver cometido desonestidade intelectual, prof, o que é desonestidade intelectual? É quando o autor escreve da forma como ele escreveu aqui, não cita de quem ele tirou e ele passa essa fala como dele. Isso se ele fez isso, a gente comete desonestidade intelectual. Porém, eu, Cláudia, eu estou inocente desse sangue, dessa culpa. Por quê? Porque a BNT manda ele colocar bem aqui a citação. Se é indireta, eu coloco sobrenome e ano do trabalho que eu pesquisei. Se é uma citação direta, curta ou longa, sobrenome, ano e página. Mas eu estou inocente, porque para mim essa fala aqui é autoral, é dele. Então, quando eu encontro uma fala assim, Edielio, eu posso levar lá para o meu texto, certo? Colocar o sobrenome desse autor e o ano, certo? Podendo fazer uma citação curta ou direta, longa, ou uma curta ou uma direta longa, ou ainda uma paráfrase. Agora, aqui eu não posso, porque ele diz que essa fala dele aqui não é dele, é desse moço. Ok, olha aqui, ó. Então, toda vez que você for escrever o texto, esse é o cuidado, para você não cometer plágio, tá certo? Profa, troquei umas palavras da fala que eu li. É minha? É não. Continua sendo do fulano lá, porque você só fez o quê? Uma paráfrase. Continua a autoria não sendo dele. Esse livro aqui de Bauer, ele está disponível na internet. Precisou citar Bauer? Faça o download desse livro. Você pode ir lá no doceiro e encontrar. Então, esse é o cuidado que eu peço para os meus orientandos. Até peço um cuidado, porque tanto pode prejudicar você quanto eu que sou sua orientadora, tá certo? Então, esse é o cuidado. Então, essa aula, que não é só uma orientação, é uma aula, também cuida ensinar isso aqui para você. Ó. Quando ele coloca assim, eu não posso citar desse jeito porque ele leu e eu não. Para eu citar, eu tenho que ler. Aqui também, ó, não posso. Então, quando você olhar, quando você for estudar para fazer a sua citação, para você fazer toda a sua escrita, você precisa disso aqui, tá bom? Olha, aqui ele está fazendo uma explicação. Posso usar como dele? Sim, porque é autoral. Aqui não posso. Aqui também não, porque ele está dizendo que essa fala aqui
é de Martinez. Então, eu não posso. Então, prestar muita atenção sobre isso, certo? Muita atenção. Qual é o outro cuidado? É entender como se escreve um parágrafo. O parágrafo é uma fórmula. O parágrafo ele é composto por 3 partes. Introdução, que é uma afirmação, uma sustentação teórica e uma síntese. Vamos ver aqui esse seu primeiro parágrafo para ver se ele se configura como um parágrafo nos parâmetros que nós, os escritores, trabalhamos. Vamos aqui. Você disse assim, ó. Aí não pode esquecer que nós estamos de olho aqui no seu título. Você colocou: o ensino de matemática vem sendo diversificado com as novas metodologias adotadas na educação brasileira, visto que não se coloca V minúsculo depois de ponto na língua portuguesa. Visto que a maneira que os alunos aprenderam matemática em décadas passadas não é exatamente a mesma forma de aprendizagem que atualmente surgem novas pesquisas, novos recursos, novos parâmetros e novos métodos que acrescentam o repertório de ensino e aprendizagem da matemática no ensino básico. A essência da disciplina se mantém. Ela não se modifica com o tempo ou pelo processo, pois sua essência não é alterada. Dessa forma, mesmo partindo de diferentes décadas, a disciplina, com sua essência e importância dentro da sociedade, se encontra presente na educação básica. Então, vamos lá. O seu parágrafo, ele precisa de ajustes para essas orientações que eu acabei de ministrar. De novo, você aqui já parte direto para o ensino da matemática. Aí você fala: profa, essa foi a última orientação sua. Talvez tenha sido, certo? Até eu, que também estou em processo de aprendizagens constante, tive acesso a essa forma de trabalhar, que é muito mais tranquila, e é fórmula e é método na qual a aprendizagem fica mais didática. Então, aqui, bora lá. Se eu fosse aplicar a fórmula do jeito que está aqui, ó, você fez uma afirmação, ó. O ensino de matemática vem sendo diversificado com as novas metodologias adotadas na educação brasileira. O próximo passo aqui é o que? É a sustentação teórica. Digamos que a sustentação teórica fosse essa aqui, ó. Visto que a maneira que os alunos aprenderam matemática em décadas passadas não é exatamente a mesma forma de aprendizagem que atualmente surgem novas pesquisas, que atualmente o ensino de matemática vem sendo diversificado com as novas metodologias adotadas na educação brasileira. Tira o visto que aqui. A maneira que os alunos... O ensino de matemática vem sendo diversificado com as novas metodologias adotadas na educação brasileira. É uma afirmação. A maneira como os alunos aprenderam matemática em décadas passadas não é exatamente a mesma, para não ficar redundante, não é exatamente a mesma que atualmente, não é exatamente a mesma que acontece atualmente. Agora cabe o visto que surgem novas pesquisas, novos recursos, novos parâmetros e novos métodos
que acrescenta um repertório. Agora aqui, ó, você precisa colocar de quem é essa fala. Prof, eu escrevi, é minha. Não, você não publicou ainda. Você precisa colocar aqui o autor, vou colocar aqui em maiúsculo, e a página. Você precisa colocar bem aqui, a sustentação teórica. Porque você não chegou a essa conclusão. Para você chegar a essa conclusão, você teria que ter escrito esse livro, esse artigo. Alguém já disse isso aqui. Então, aqui seria a sustentação teórica. Aí, aqui já é uma outra ideia. Para ser um parágrafo, aqui já é uma outra ideia. Para a gente fechar aqui, como que a gente fecharia esse parágrafo? Aí a gente lê novamente. O ensino de matemática vem sendo diversificado com as novas metodologias. Como você está falando em abordagens, você vai falar assim, ó, com as novas abordagens adotadas na prática. O ensino de matemática vem sendo diversificada com novas abordagens adotadas na prática docente na educação brasileira. Olha aqui, ó. O ensino de matemática vem sendo diversificado com novas abordagens adotadas na prática docente na educação brasileira. A maneira como os alunos aprenderam matemática em décadas passadas não é exatamente a mesma que acontece atualmente, visto que, aqui tem uma vírgula, ou não, visto que surgem novos, vamos colocar aqui, ó, visto que surgem novas pesquisas, novos recursos, novos parâmetros, tem muitos novos aqui, visto que surgem novas pesquisas, recursos, parâmetros e outros métodos. Que acrescentam ao repertório de ensino e aprendizagem da matemática novas abordagens de ensinar e aprender matemática. Mocinha, veja de onde foi que você tirou essa ideia e coloque aqui. Vamos fazer o fechamento, porque eu fiz aqui, você fez uma afirmação, eu fiz uma paráfrase, aproveitando que você colocou. É preciso agora fechar esse parágrafo. Então, aqui, ó, falei do quê? Do ensino da matemática, de novas abordagens, fiz um paralelo com o passado. Então, o que a gente vai dizer aqui? As novas abordagens para o ensino de matemática têm possibilidades didático-pedagógicas de construir aprendizagens essenciais. Aqui nós temos o parágrafo. Uma afirmação, uma sustentação teórica que a senhora vai colocar aqui, de onde foi que a senhora tirou, e eu fiz o fechamento.
Então, perceba como ficou o parágrafo. O ensino de matemática vem sendo diversificado com novas abordagens adotadas na prática docente e na educação brasileira. A maneira como os alunos aprenderam matemática em décadas passadas não é exatamente a mesma que acontece atualmente, visto que surgem novas pesquisas, recursos, parâmetros e outros métodos que acrescentam ao repertório do ensino e aprendizagem da matemática, novas abordagens de ensinar e aprender matemática. Acrescentam ao repertório do ensino e aprendizagem novas abordagens de ensinar e aprender matemática. Isso não estava redundante. As novas abordagens para o ensino de matemática têm possibilidades didático-pedagógicas de construir aprendizagens essenciais. Esse é o modelo de parágrafo que eu quero que você continue, tá bom?